Tudo bom com vocês? Olha só onde eu tô, aqui na praia. Pra quem já veio aqui talvez reconheça, eu não sei o quão boa está essa gravação, mas eu tô aqui na Praia das Conchas, em Cabo Frio. Eu achei interessante uma coisa que dava pra gente falar um pouquinho de física aqui. Vamos conversar um cadinho então. Você percebe aqui nessa praia, essa Praia das Conchas, ela tem uma característica muito interessante, que é ela se fecha como se fosse um C. Eu vou colocar aqui agora uma foto do Google Maps, mais ou menos, para vocês terem uma ideia. Ainda assim, embora aqui na Praia das Conchas você percebe que as ondas são fraquinhas, ó, essa quebração das ondas aqui na beirada são fraquinhas, você pode notar que de ponta a ponta você tem onda aqui, mesmo você tendo essa fenda aqui no meio do caminho. Isso é muito interessante porque isso revela a grande característica das ondas. Uma das principais características que diferenciam aquilo que normalmente em física nós chamamos de uma partícula e aquilo que nós chamamos de uma onda. Que é o seguinte, se eu atirar, por exemplo, qualquer coisa aqui nessa direção, vamos supor uma bola, com força suficiente para ela atravessar até aquela ponta lá, ela vai bater nesse morrinho e vai voltar. A mesma coisa do lado de cá. Vai passar um trator agora no meio do vídeo. Que beleza, hein? Então é o seguinte, se eu atirar uma bola com a força suficiente, ou um tiro que seja, pá, esse tiro vai parar aqui nesse morrinho. A mesma coisa do lado de lá. E se você fizer isso do lado de lá, tentando atirar aqui, ele vai também acertar esse morro e vai parar. Com uma onda é diferente. A onda, você percebe que as ondas no mar, elas começam por causa de pedras que caíram lá no meio do oceano, ou por conta do vento, coisas desse tipo. Quando eu falo de ondas, tá, gente, eu tô falando dessa coisa que vem se propagando lá do meio. Quer ver? Deixa eu ver se eu encontro uma aqui, ó. Aqui, ó. Na beirada, tá se propagando e quebra aqui, tá vendo? Isso aqui, ó. É isso que eu me refiro quando eu tô falando da onda aqui nesse caso. Então, as ondas, no caso delas é diferente. Elas podem surgir lá de trás. Uma vez que elas encontram essa fenda aqui, esse obstáculo, elas não param. Então você não vai ver a onda se propagando só nessa beiradinha aqui, onde teoricamente elas deveriam ir. O que vai acontecer aqui é que elas vão se difratar. E esse é a grande característica que nós chamamos aqui da característica de ondas, que é a difração. As ondas difratam. Uma vez que elas encontram uma fenda ou um obstáculo, elas não param de se propagar. Elas simplesmente contornam esse obstáculo e vêm para cá. E aí na mecânica quântica foi quando nós descobrimos o tal do comportamento da dualidade onda-partícula, que é quando nós testamos, por exemplo, para tentar descobrir se a luz é uma onda ou uma partícula. Os testes que foram feitos foi começar a tentar passar a luz em fendas. Agora, se você pegar um laser e mirar ele na direção das... Mais uma tentativa de retomar o vídeo, porque esse é o celular da minha mãe, quando ele recebe mensagem, o vídeo desliga. No final do século XIX, se eu não me engano, existia essa discussão de a luz, ela é uma onda ou uma partícula? E aí os testes que nós fomos tentando desenvolver aí, que os cientistas foram desenvolvendo, para tentar fazer essa descoberta, para tentar definir se é onda ou partícula, é fazer a luz passar por fendas. Porque se ela for uma onda, uma vez que ela encontra uma fenda, ela não vai parar, ela não vai ser obstruída, ela vai encontrar um jeito de dar uma volta. Se ela for uma partícula, como é o caso, por exemplo, você dá um tiro, ela vai parar na fenda. Agora, se eu jogar a luz aqui nesse morrinho, a luz vai parar nela, a luz não vai atravessar pro lado de lá. É meio intuitivo isso até, certo? E a sua intuição tá certa de pensar assim, porque nesse caso aqui, a onda atravessa essa fenda, porque essa onda inteira, se você medir o comprimento dessa onda, você pegar de uma crista até a outra aqui, você vai perceber que ela é de uma ordem de grandeza próxima à ordem de grandeza dessa fenda. Então ela consegue se difratar. Para que você consiga, por exemplo, fazer com que a luz difrate, você precisa que essa fenda seja também da mesma ordem de grandeza do comprimento de onda da luz, que é muito pequeno. E aí a gente começa na mecânica quântica a ver que até elétrons, por exemplo, possuem um certo comprimento de onda, que se você tiver uma fenda daquele comprimento de onda, daquela ordem de grandeza, ele também difrata, né? Aí a gente começa a ter outras formas de descrever isso. Mas foi daí que começou a surgir essa discussão da dualidade onda-partícula e também toda a mecânica quântica, que é a gente agora, quando nós vamos estudar, por exemplo, a física de fenômenos subatômicos, não basta a gente considerar, por exemplo, tudo como partículas ou só como ondas. Nós precisamos agora ter equações de estado, aí entram equações de Schrödinger, por exemplo, que foi uma das primeiras a serem desenvolvidas, onde você poderia estudar mais ou menos a propagação de certas ondas em certos fenômenos, e aí começa a nascer toda a mecânica quântica. Simplesmente nessa discussão. Agora, quando você ouve dizer, por exemplo, que tudo é onda, que a sua mão consegue atravessar a parede, não faz sentido e não está correto, porque a sua mão está muito longe de uma ordem de grandeza
para qual ela consiga difratar em qualquer coisa, certo? No caso do elétron mesmo, nós precisamos aí de uma fenda minúscula para acontecer o fenômeno que a gente chama de tunelamento, que é, por exemplo, um elétron conseguir atravessar de um lado para o outro. Por quê? É uma fenda em proporções muito menores do que a gente está acostumado no nosso dia a dia aí. Então é por isso que você não atravessa paredes, mas um elétron consegue sim atravessar uma fenda, que é um problema, por exemplo, para a computação hoje. Os transistores de computadores vão ficando cada vez menores, e aí na hora de você tentar fazer a eletricidade, parar a eletricidade, você não consegue, porque o elétron simplesmente aparece do outro lado. Exatamente porque ele está se comportando como uma onda, certo? Mas é importante ressaltar, gente, que essa questão da dualidade onda-partícula foi um problema que surgiu e que fez começar os estudos em mecânica quântica, tá? Hoje nós já temos outras formas de estudar, exatamente porque você ser uma onda e partícula é uma coisa paradoxal. E aí nós temos, por exemplo, a teoria de campos, que vai estudar essa propagação como campos interagindo entre si, para tentar resolver esse problema, tá? Não é como se a gente aceitasse simplesmente que as coisas podem ser ondas e partículas ao mesmo tempo. Então é isso, eu achei que era interessante mostrar isso aqui nessa praia maravilhosa aqui, na Praia das Conchas, falar um pouquinho de física com vocês, porque eu achei muito interessante pensar nisso, ó. Olha só, a gente tem onda até lá na beirada, tem onda até lá na beirada, mesmo tendo essa fenda tentando atrapalhar as ondas a chegarem. As ondas não estão nem aí, elas simplesmente atravessam. A mesma coisa acontece com elétrons quando você chega aí em obstáculos na mesma ordem de grandeza, lá bem pequenininho, na ordem de Angstrom. Bom, gente, esse foi o primeiro vídeo que eu gravei aqui na praia, espero gravar outros pra postar nos próximos dias aí, tá certo? Muito obrigado a todo mundo que torna meu trabalho possível pelo padrim.com.br/primatafalante, patreon.com/primatafalante e outras formas aí no primatafalante.com/apoiar. Vocês tornam possível fazer vídeos desse tipo aqui. Grande abraço a vocês e até o próximo vídeo.